Fala, queridos do YouTube, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Gelson de Souza. Tô fazendo um repost aqui desse vídeo que eu vou comentar para vocês, meus queridos, e narrar aí para que de repente alguém que não consiga fazer esse tipo de revestimento possa aprender. Bom, a gente começou colocando, né? Vocês podem ver que a gente tem uma bancada de concreto. Vamos revestir com porcelanato nas mesmas técnicas de como se faz uma bancada de porcelanato normal. A gente vai usar acabamento também, massa plástica, vai polir, todos os processos. O primeiro passo, pessoal, foi o seguinte, vocês podem ver, olha como está irregular as distâncias, né? A base ali que o cliente fez, né? Ficou um pouquinho desnivelado, mas normal, nada de novidade para nós, né? Que precisa colocar no nível e esquadro, régua, todas essas coisas. Primeira dificuldade que a gente teve aqui foi fazer a paginação, né? Que os veios, eles não colavam, né? 100% um com o outro. Daí a gente ficou ali um bom tempo analisando, né? E mudando as peças de local, como você pode ver. Para quê? Para que o veio ficasse todos na mesma posição. Como esse tipo de material, ele não veio com os veios muito parecidos assim, cada peça era uma diferente da outra, então a gente teve que modificar de um lado para o outro assim, ó, como vocês podem ver, e tentamos de várias maneiras possíveis, assim, que nem você pode ver que não foi um negócio assim, só joga lá no negócio e faz de qualquer maneira. Então a gente pensou de uma maneira que ficasse mais agradável aos olhos assim, e que também fosse bom, né, para que combinasse com essa parte de cima aí, ó. Essa base, né, foi o cliente que fez, os méritos aí são todos dele, que ele fez, colocou na medida e tal. Daí, se quisesse, também poderia ter pedido o nosso auxílio, que a gente também ajudava, mesmo que o trabalho não fosse fechado, né, pela gente, não tem problema, a gente ajudaria ali a fazer a base nos tamanhos certinhos e tudo mais. Então, olha só, a gente combinou a paginação, estava decidido, né. Deixamos as peças inteiras ali, como você pode ver do lado direito, e o lado esquerdo fizemos o corte, ó. Começamos a cortar, só soltamos as peças aí, daqui a pouco a gente vai ter que regularizar essa base, que a colagem desse tipo de revestimento é normal, é feito com AC3, argamassa, né, AC3 normal, é lógico, não é AC1, porque a AC1 é muito fraca. Então é isso, começamos a colagem, ó, colocando na régua, né, a gente usou o nível laser também, e colocou aquelas cunhas, como vocês podem ver, a gente passou uma massa, uma camada para deixar bem retinho a base, depois passou outra camada na peça, colocou elas e foi colocando as cunhas nas laterais, ó. Podem ver, essa base tem uns 9 centímetros de espessura, daí mais 1,5 do porcelanato. Fizemos um furo lá naquele canto lá, porque aquele canto vai ter aquela coluna de tomadas, né? Então a gente já deixou à espera. E como vocês podem ver, fizemos 45 graus. É bem encostadinho no esmalte, mais que isso ele acaba estourando, né? É meio arriscado, então, ainda mais é uma área meio que de tráfego ali e tal. É perigoso, de repente, se você deixar muito, muito fino, acaba batendo a roupa ali, um braço, o cotovelo, alguma coisa assim, e acabar machucando, então é perigoso. Então a gente deixou no esmalte na medida do possível, né? Podem ver, cortamos o furinho aí, ó. Esse é um corte não feito de broca, é um corte feito manual, que eu cortei como a gente faz furo em azulejos normais, sem serra diamantada, serra copo diamantada. Olha aí, eu coloquei essas duas primeiras que são as maiores, então as maiores vão dar estabilidade para as outras duas que são menores, sempre começando pela peça maior. Colocamos o laser, né, no plano total dela na parte de cima, nas laterais também a gente colocou duas, ó. Colocamos duas, eu usei esse grampo sargento aí na direita, como você pode ver, para que apertasse um pouco mais a junta na parte de cima. Tava um pouco difícil dela encostar. Tava muito, a gente não usou muita massa ali, passou quase que rente. Outra coisa, eu coloquei essas fitas também para que a junta, na secagem da massa, a junta possa ficar bem fechadinha, porque eu não tinha rejuntado ainda. Podem ver para vocês verem, ó. É que olhando assim parece que tá longe, ó. Pô, parece que tá longe pra caramba, mas não tá. É que a câmera tá realmente em cima mesmo. Se você
ficar em cima assim, ó, a junta ali deve estar sei lá, 2 milímetros, 1 milímetro por aí, para encostar uma na outra. Então aqui a gente já está colando, né? Eu rejuntei a parte de cima para que a peça não possa movimentar mais, porque a massa plástica ela até dá uma sustentação um pouquinho a mais para que a peça na secagem não se movimente. Que isso às vezes é comum e acontece. A peça às vezes depende a massa, se ela tiver um pouquinho mole, ele acaba baixando. Então já rejuntei a parte de cima para dar um pouquinho mais de travamento, ó. Vocês estão vendo que não foi rebocado a parte da cabeça da coluninha ali. E eu vou passar uma massa para regularizar também, para a gente fechar esse esquema. Olhem só, fitinha de novo, colei essas duas, colei bem na altura certinho. Porque se a primeira base, pessoal, tiver no nível certinho, as outras peças da ilha é só acompanhar a parte de cima, que é a parte maior, a superior da bancada. Então, como vocês podem ver aí, já está quase pela boa praticamente. Outro detalhe que nos cantos, nessas lateral de 9,5 aí, ó, vocês podem ver, não tá 45 graus, tá vendo embaixo, ó, eu passei a fita reta. Por que eu passei essa borda reta e coloquei o pé quadradinho? E disso eu tô falando especificamente desse cantinho, sabe, pessoal, desse biquinho aí, ó. Por que eu fiz isso? Porque nosso material, ele tava um pouco contado, tipo, não tava sobrando praticamente nada no material. Então, para não correr o risco de repente tentar fazer um 45 graus e acabar estourando uma ponta a outra e ter que passar massa para disfarçar, alguma coisinha assim, eu preferi andar pelo lado da segurança, que é justamente passar reto, assim, ó. Não fica feio, fica bonito, fica bem acabadinho também. Podem ver aí que tá reto, ó. Não tá, essa linha da lateral ali, ela não tá em 45 graus, o cortinho, sabe? Porque nos nichos a gente sempre faz em 45 graus. Em bancadas com a espessura menor, é mais fácil de fazer, fica bem bonito também. Só que aí na lateral a gente tinha uns 9,5 a 10 centímetros nessa lateral de baixo que você pode ver. E no pé que desce era 13 centímetros e meio. Então tinha essa diferença de tamanho entre a base de cima e a parte de baixo. Que em uma ilha comum, a espessura sempre será a mesma, tá, pessoal? Essa da lateral sempre será a mesma da que desce, porque são uma coisa só. Só que não foi esse o caso nessa ilha. Em cima foi uma espessura, na lateral foi outra. Então, para isso, para não correr o risco, eu passei cortando retinho, normal. Ó. Ficou bem bonito. Ali a gente conseguiu emendar o veio de cima com o veio da lateral, nas duas pontas, ó, na parte de cima, nessa do meio e na lateral. É isso aí, pessoal. Espero ter explicado, ficado certinho. Um grande abraço e tchau, tchau a todos vocês. Um abraço.